Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 39. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que já acompanha aqui o canal todos os dias e você que está ouvindo pela primeira vez. Ter um canal de evangelização no YouTube é uma tarefa, uma luta muito grande, mas eu creio na vitória em nome de Jesus. Então eu te peço que abençoe esse canal, abençoe essa missão, se inscrevendo, deixando o seu like, o seu joinha e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Do Evangelho de hoje, eu quero meditar 3 momentos importantes que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. Segundo, a compaixão de Jesus com a multidão. E terceiro, o momento que Jesus tirava para ter a sua intimidade com o Pai na oração. O Evangelho, ele nos deixa de uma forma muito clara essa graça, essa cura da sogra de Pedro. Uma enfermidade que aparentemente era algo simples, era uma febre, mas essa cura, ela traz uma grande mensagem para cada um de nós. Quando a sogra de Pedro estava de cama, a tradução original da febre é cair prostrado. Então, aquela mulher, ela se encontrava assim, prostrada. Era como se ela estivesse sem vida, sem força para nada. Ela não tinha ânimo nem para levantar daquela cama. E isso, meus irmãos, acontece na vida de todos nós. Às vezes, quando uma pessoa está passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, às vezes a pessoa que passou por um processo de cirurgia, ou alguém que está se recuperando de um acidente e de tantas situações,
que podem nos colocar assim, prostrados mesmo, sem força e sem ânimo para nada. Mas naquele dia algo aconteceu. Os discípulos falaram com Jesus da situação daquela mulher e Jesus vai ao seu encontro. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu já meditei com vocês algumas vezes aqui sobre a importância de nós sermos intercessores. E citamos até o exemplo de André, sabe? E nós precisamos aprender isso. Eu não posso te curar, mas eu posso te apresentar aquele que cura. E nós apresentamos através da oração. Por isso nós somos chamados a interceder sempre um pelo outro. Porque Jesus, Ele ouve a nossa oração. E eu creio que essa é uma das orações que mais toca o coração do Senhor. É quando alguém pede não para si, mas para o outro. Isso toca o coração do Senhor. Então Jesus fica sabendo e ele vai com os discípulos até a casa da sogra de Pedro. E o Evangelho diz que Jesus, ele se aproximou. E Jesus se aproximou daquela mulher porque alguém intercedeu por ela. Eu ouvi uma vez uma homilia e o padre dizia isso. Para Jesus não tem distância. Ele se faz presente. Ele age na vida do seu povo. E desde uma grande enfermidade até uma febre que parece ser tão simples, Jesus age da mesma maneira, porque Ele mostra que Ele ama a todos nós e que Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. Uma outra parte muito bonita do Evangelho de hoje é quando vai dizer que Jesus segurou a mão daquela mulher. E esse ato de segurar a mão tem também um simbolismo muito grande, porque isso é o socorro do Senhor. É o Senhor segurando a mão daquela mulher, como se Ele estivesse dizendo para ela: confia em mim, você não está sozinha, eu estou com você. E hoje, mais uma vez, Jesus quer segurar a sua mão. Jesus segurou a mão daquela mulher e a ajudou a levantar. Às vezes você hoje pode estar se sentindo assim, prostrado, desanimado, sem força para nada. Eu já me senti assim muitas vezes. E hoje então Jesus quer segurar a sua mão. E Ele quer te ajudar a levantar. Não importa se é um grande problema ou um pequeno problema. Importa é o amor que Ele tem por você. Ele estende a mão para você hoje. Deixa Ele te erguer. Deixa Ele te colocar de pé. Porque é maravilhoso quando nós passamos algum problema, e eu creio que você já passou por essa situação, ou já foi bênção na vida de alguém que passa por essa situação. Quando nós estamos sofrendo e alguém estende a mão, e Deus envia alguém para nos ajudar, para nos fortalecer, e nos ajuda a reerguer, e assim, de uma forma ainda maior, é o Senhor. Ele quer nos erguer, e Ele usa pessoas para nos apoiar também.
E Ele pede que nós também possamos ser essa mão de Deus na vida de tantas pessoas. Aquela enfermidade parecia algo insignificante. Era só uma febre. Mas para Jesus, aleluia, nós somos importantes. E sabe o que Jesus mostra com isso? Que tudo que nós passamos, Ele se interessa. Que Jesus, Ele está olhando para nós a todo momento, a cada instante. Por isso, nunca deixe de contar para Ele, através da oração, aquilo que você está sentindo, aquilo que alguém está sentindo e precisa de uma resposta. Ele é o Deus que quer abençoar todos os seus filhos. E o último ponto importante é que, assim que Jesus curou aquela mulher, ela se colocou a serviço. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a graça e o milagre que o Senhor realiza em nós tem também esse propósito de nos colocar de pé para que possamos servir uns aos outros. Porque afinal, o que adiantaria a cura de uma enfermidade se ela não trouxesse conversão? O que adianta eu receber um milagre de Deus se eu não transformar esse milagre em bênçãos, em testemunho para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor? O propósito da cura é curar a nossa alma, o nosso coração, para que assim possamos testemunhar para os outros os grandes milagres do Senhor. Aquela mulher então é curada e ela começa a servi-los. E depois então uma grande multidão vai se reunir, pessoas doentes, pessoas possessas pelos demônios. E Jesus então, Ele cura aquelas pessoas. Ele expulsa aqueles demônios que oprimiam, que escravizavam aquelas pessoas. Jesus não se cansava. O amor e a misericórdia, a compaixão que Jesus tem pelas pessoas fazia com que Ele desse atenção, cuidado e abençoasse todos que o procuravam. O Evangelho vai dizer que a cidade inteira se reuniu na frente da casa. E muitos ali que creram foram curados e libertos. E um terceiro ponto especial é que depois da missão, quando ainda estava escuro, Jesus não foi descansar. Jesus se levanta e vai procurar um lugar deserto para rezar. Você já me ouviu meditar essa passagem algumas vezes. Mas eu quero convidar você para aprofundar essa mensagem no seu coração. Jesus, depois de servir as pessoas, Ele se dedicava à sua oração pessoal. Aquele momento de comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Meus irmãos, quanto nós precisamos aprender com Jesus. Sabe, inclusive, eu deixei uma mensagem, uma reflexão. Eu até vou deixar o link nessa pregação de hoje. E o título dessa mensagem é Você se ama? E essa mensagem, ela fala justamente isso. O amor que eu preciso ter por mim. O cuidado que eu preciso ter com a minha vida, com a minha saúde física, com a minha saúde mental, com a minha saúde espiritual. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou conseguir fazer o bem
para as outras pessoas. Então Jesus, mesmo sendo Deus, ele se retirava para se fortalecer ainda mais, para viver aquele momento especial de estar a sós com o Pai e com o Espírito Santo. E esse retirar da multidão, retirar da correria, é algo que nós precisamos muito fazer. E é por isso que eu insisto tanto em falar e que sempre o Senhor coloca no meu coração. O dia tem 24 horas. Mesmo que for 5 minutos, 10 minutos, procura uma igreja, vá numa capela do Santíssimo, tenha o seu momento a sós com o Senhor, na sua casa, onde você puder. Dedique alguns minutos à sua oração pessoal, porque quando nós estamos rezando para alguém, nós estamos numa batalha espiritual. Jesus, ele enfrentava demônios. É uma batalha muito grande. Então esse estar a sós com o Pai era um momento que nós podemos dizer de reabastecimento. E nós precisamos disso. Esse momento a sós com o Senhor é essa oração individual. É esse momento de eu estar a sós com o Senhor e ter a oportunidade de entregar a Ele tudo e de deixar que Ele me renove, de deixar que Ele me cure, de deixar que Ele restaure a minha vida, para que eu seja fortalecido novamente e possa voltar para a missão e possa voltar para o combate. Tire um tempo seu com o Senhor. Você vai ver o quanto vai fazer diferença na sua vida. Então, primeiro, Jesus, ele cura a sogra de Pedro, porque alguém intercedeu por ela. Depois, ele cura muitas pessoas daquela multidão, e muitos foram levados também por outras pessoas. Ele expulsa os demônios que estavam oprimindo aquelas pessoas, e depois ele vai renovar as suas forças e descansar na comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E quando termina essa missão, Jesus, junto com os discípulos, eles vão para outros lugares, porque existem também outros lugares que precisavam ouvir a palavra de Deus e precisavam de um milagre. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, hoje eu quero interceder por cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe da bênção que precisa chegar na vida dessas pessoas. Estende a sua mão, Senhor. Fortalece aquele que não consegue mais levantar, aquele que está prostrado, caído. Que a sua misericórdia possa alcançar a cada um. Cura, liberta, restaura e nos ensina, Senhor, a ter momentos para estar a sós contigo, a viver essa comunhão e essa intimidade na escuta da palavra e na oração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.